fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu vou enfatizar com os irmãos aqui o finalzinho do verso 15, que diz assim: porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Também pode sentar, irmãos. Glória a Deus. A carta aos Hebreus é uma carta de incentivo, é uma carta de uma exortação. Até porque exortação significa trazer o ânimo. Quando a carta aos Hebreus ela foi escrita, a igreja do Senhor, ela passava por um período de dificuldade, porque aqueles que se converteram à fé, eles eram judeus, e por ser judeu naquele tempo, eles eram pressionados a voltar ao judaísmo. Uma grande perseguição começa na igreja de Deus, tentando o povo voltar para as práticas do judaísmo. Então, quando essa carta aos Hebreus ela foi escrita numa perspectiva em centralizar a obra máxima de Cristo Jesus. Cristo sendo maior do que os anjos, Cristo sendo maior do que o sacerdócio, Cristo sendo a oferta perfeita, Cristo sendo maior do que o templo. Ou seja, a primazia de Hebreus é Cristo. E a intenção do autor é mostrar que o rito da lei, o sacrifício, o sacrilégio, as ofertas, os holocaustos, as obrações, tudo que era do passado havia ficado para trás. E agora foi quebrado por um ato conhecido como crucificação. Porque na cruz Jesus quebrou a parede da inimizade. Jesus destruiu o bloqueio de acessar a Deus, quebrando toda a liturgia judaica e a lei de Moisés. Então, quando essa carta ela foi escrita, ela nos impulsiona a seguirmos a mesma perspectiva. Porque o capítulo 11, por exemplo, mostra que homens no passado, pelo exercício da fé, eles não se embaraçaram com as coisas da vida. Ou seja, a orientação é: fuja de todo o pecado que tão de perto vos rodeia, e corramos para a carreira que vos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o centro da carta aos Hebreus é mostrar para nós que a única saída no tempo presente da aflição, da perseguição, do sofrimento, da tristeza, da decepção, da depressão, da ansiedade e todas as coisas que nos causam males, está em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No capítulo 4, nós temos aqui a expressão do autor aos Hebreus, nos ensinando que Jesus ele está em uma posição de sumo sacerdote. Jesus ele tinha 3 ministérios para exercer na terra. O primeiro ministério é de profeta. Ele veio, profetizou, anunciou, ele indicou, ele mostrou o reino, ele mostrou as verdades do reino, e ele veio como portador, a voz de Deus, o verbo de Deus, o logo de Deus. E depois que Jesus sobe, ele vai executar o segundo ministério, que é o ministério sacerdotal, o sumo sacerdote. João diz que ele está intercedendo por nós diante do Pai. A oração sacerdotal de Jesus, ela se enquadra em João capítulo 17, onde Jesus ele faz uma oração intercessória para os seus discípulos, dizendo: Pai, eu vos rogo para que não vos tire do mundo, mas os livre do mal. É uma oração intercessória, a oração sacerdotal. E quando ele sobe, ele executa agora o ministério sacerdotal. Ou seja, qual é o ministério do sacerdote, irmão Ervo? É levar o homem até Deus e interceder a Deus em prol do homem. Só que o terceiro ministério de Jesus é o ministério de rei. Então ele vai vir, ou ele já está governando, ele vai vir, como diz Apocalipse, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio para arrebatar a sua igreja e levar para uma morada celestial, onde ele será exaltado e glorificado eternamente. Então Hebreus, no segundo ministério de Jesus, mostra que para Jesus ser sacerdote,
ele teve que descer a esta terra, ele teve que andar nas partes áridas da Palestina, ele teve que se conectar com a humanidade, ele teve que exercer um ministério de 3 anos e meio aproximadamente, e viver 30 anos debaixo da lei judaica. Ele teve amigos, ele construiu uma família, um vínculo familiar, mãe, pai, irmãos. Ele tinha uma vida normal, como a nossa irmã já nos falou antes de tudo. Ele veio como homem, ele exerceu seu ministério como homem. Então, neste tempo que Jesus está exercendo o seu ministério, ele está aprendendo o que o homem é, ele está vivendo na pele o que o homem vive. Ou seja, Jesus teve fome, Jesus sofreu, Jesus foi caluniado, foi rejeitado, Jesus padeceu dores, Jesus ele sofreu como um homem normal sofre. É que Hebreus está dizendo, ele foi provado em tudo. Ele passou por todos os processos que um ser humano pode passar. Hoje eles falam que a depressão é o mal do século. Sim, mas dá para imaginar se Jesus não sofreu também pressões psicológicas? Ele sofreu tudo, Hebreus, ele passou por todos os processos, foi tentado em tudo, mas em nada ele cedeu e continuou sendo sem pecado, porque ele venceu o mundo, e ele venceu o mundo, ele deixou bem claro, eu venci, vós também vencereis. Então a nossa vida no altar de Deus, ela se resume naquilo que Cristo fez, naquilo que Jesus executou. O nosso maior exemplo para vencer tempestade, o nosso maior exemplo para vencer as dificuldades da vida, o nosso maior exemplo para vencer as batalhas que nós enfrentamos, ela está inserida nos evangelhos. Jesus sofreu muitas coisas, e você observando, ele venceu todas essas coisas. O nosso papel como cristão, segundo Hebreus, nós não podemos ceder à tentação, nós não podemos ceder à pressão, nós não podemos retroceder para trás, nós não podemos voltar às práticas antigas, nós não podemos dar liberdade para uma natureza que já foi desprovida em nós, foi morta, foi neutralizada, e colocá-la em atividade novamente. Era o que estava acontecendo com a igreja de Hebreus. O Império Romano está perdendo, os cristãos estão sendo perseguidos, e a intenção de muitos era: eu vou largar este tal de Jesus, eu vou largar o cristianismo, eu vou largar essa expressão de Espírito da Graça, e vou voltar para onde? Para o templo. Eu vou voltar para onde? Para a consagração, de matar animal, de fazer oferta, porque lá no templo não havia perseguição, lá no templo não havia o quê? Uma luta. Ou seja, eles estavam tão acostumados, tão presos a um sistema de liturgia, tão presos a um sistema religioso, que eles não conseguiam desprender disso, porque o ambiente que você vive não determina se você é livre ou é escravo, porque a escravidão é um estado mental. Se você lembrar, no Antigo Testamento, o povo saiu do Egito, mas ainda era cativeiro, porque era cativo na sua mentalidade. Está rumo à terra prometida, mas está dizendo: eu estou desejando o quê? A cebola do Egito. Eu estou desejando o quê? Comer o pepino do Egito. Ou seja, ele estava caminhando para a eternidade, mas eram escravos ainda. Não estava fisicamente no Egito, mas a mente deles ainda não foram o quê? Liberta, não foram ainda transformada. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você entende que Paulo ele tinha uma preocupação com a igreja de Éfeso. Qual a preocupação maior, Vitor? Para que ele pudesse interceder para eles, para que Deus pudesse abrir ou iluminar os olhos do vosso entendimento. Ou seja, era uma igreja magna, uma igreja que estava crescendo, explodindo no espiritual, porém a mente deles ainda não havia tido uma iluminação da verdade, a perfeita revelação do Evangelho. É o que acontece hoje, é que muitos do nosso meio, por não ter esta revelação em Deus, quando ela passa pelo processo, pela moinha, ou pelo olho do furacão, entra numa tempestade, a primeira coisa que passa dentro da sua mente, a tendência dela é: eu vou voltar para onde eu saí. É muitos dizendo: no mundo eu não sofria tanto como estou sofrendo agora. No mundo eu vivia e ninguém me perseguia. No mundo eu fazia e ninguém falava nada. No mundo eu praticava e ninguém questionava. Agora eu vim para a fé, começa a perseguição, sem entender eles o processo da revelação e da vida eterna, que Jesus disse que no mundo tereis aflição. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vão vencer. Então o autor aos Hebreus, ele vem nos ensinando, irmãos, esta questão da nossa fé. A nossa fé que está inserida
na pessoa de Cristo. E a exortação é: não adianta voltar para trás, porque vocês hoje têm um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, o justo, aquele que não conheceu o pecado. Se você for no templo sacrificar, é um sacerdócio humano. Se você for no templo e confessar, é um sacerdócio humano, e ele é falho, ele não pode suprir as suas necessidades espirituais. Mas quando você se achega ao sumo sacerdote, que ele fez uma oferta perfeita, uma oferta plena, uma só oferta, que teve capacidade de perdoar toda a humanidade, uma só oferta, um só sacrifício, que quebrou a muralha, que quebrou a barreira, que quebrou todo o impedimento do homem chegar até ele, um só sacrifício, como sendo ele a própria oferta, que tem poder para purificar o mundo inteiro. Então vale muito mais se apegar a Jesus do que se apegar a um sistema de crença humano que não traz nenhuma salvação. Mas glória a Deus que nós estamos no caminho certo e buscando a perfeição em Jesus Cristo. Irmão Everton, quem pode me ajudar? Deus. Irmão Everton, quem pode mudar a minha história? Deus. Irmão Everton, quem pode mudar o processo que eu estou vivendo? Deus. Ninguém mais pode colocar a mão em um processo e mudar a sentença daquilo que está vivendo, a não ser o Deus de Israel. A Bíblia diz que ele é o juiz de toda a terra, e é ele que dá a sentença. Existe a atitude humana que nos leva para onde? Para a morte. Existe a atitude humana que nos leva para a morte. Agar, quando ela foi humilhada por Sara, ela foi impulsionada a tomar uma atitude, e a atitude de Agar é: eu vou sair de perto dela, porque eu não suporto a pressão. E quando ela sai e vai para o deserto, ela ia morrer com o menino, e Deus entrou em questão, se apresentando para Agar em teofonia por meio de um anjo. Diz: Agar, vai, volta e humilha-te debaixo da sua senhora, porque o projeto que eu tenho contigo não pode morrer por causa de uma decisão errada, por causa de uma decisão falha, que te levou para onde? Para o deserto, que te levou para morrer. Então entenda, Deus às vezes nos chacoalha, nos pressiona, dá um puxão de orelha, empurra para frente, para que as nossas decisões não interfiram em um propósito muito maior que Deus tem conosco. Ah, irmão Everton, o processo que eu passo é doloroso, não tem problema, maior é a vitória. Irmão Everton, o processo que eu passo parece que não vai passar, não tem problema. Deus está te ensinando de alguma forma, de algum momento, em algum momento, o que você está vivendo, para que algo sirva por experiência. Agar tomou uma atitude, e a atitude dela é gerar uma morte, tanto para ela quanto para o menino. Mas Deus falou: Agar, não é aí que eu quero você, volta e se humilha debaixo da sua senhora, de sede você não morre. Eu mostro para você uma fonte de água, onde você pode beber, mas volta para ela, se humilha, porque ainda não terminou o processo para eu fazer de Ismael uma grande nação. E Agar diz: Deus é Deus que vê, Deus é Deus que contempla, Deus é Deus que sonda. Então a autora aos Hebreus: não tome atitude errada de retroceder. Eu estou impulsionando vocês a não voltar para trás. Eu estou impulsionando vocês a não retroceder para aquilo que você era. Eu estou impulsionando vocês só a avançar. A Hebreus deixa bem claro que o tempo que eles estão vivendo já era para sair do estado de menino. Já era para ser o quê? Mestres, doutores, mas sempre voltando no mesmo pensamento de rejeição e querendo voltar para o judaísmo. Gente que vive nesta mesma mentalidade, ela vive cativa do seu pensamento, e ela fica procrastinando espiritualmente falando. Ela não consegue avançar, ela não consegue dar um passo, porque ela dá 2 passos e volta 3, porque sempre quando ela dá 2 passos, ela passa por outro nível, e um nível é mais difícil. Na dificuldade ela toma uma decisão errada e automaticamente ela retrocede. É o que acontecia com a nação de Israel no tempo aos Hebreus. Eles estão sendo questionados, a sua fé está sendo colocada em pauta, eles estão sendo humilhados, e muitos no meio estão dizendo: não adianta servir Jesus, não adianta servir Jesus. Eu vou voltar, mas o autor aos Hebreus vem e fala: peraí, vocês têm um sumo sacerdote, que ele viveu o que vocês estão vivendo, ele passou pelo processo da humilhação, ele passou pelo questionamento, ele foi tentado em tudo, mas em momento algum ele retrocedeu, e ele está diante do Pai, intercedendo por vós, e pela obra suprema que ele fez, ele abriu um caminho, ele abriu um acesso, ele abriu uma via para você entrar, conhecida como a via do trono da graça, que a sua própria carne foi pregada na cruz, quebrando o véu da incredulidade,
destruindo a lei, o legalismo religioso, a lei mosaica, quebrando todo o rito. Ele dizendo: eu abri um acesso para você entrar. Agora não é um sacerdócio físico, mas agora eu sou o próprio sacerdócio de você. Então entre com ousadia diante ao trono da graça, para que possa ser ajudado em tempo oportuno. Irmão Hermes, que palavra que é essa? Uma palavra de ânimo, uma palavra para nós não voltarmos para trás, porque somos tentados todos os dias a retroceder, somos tentados todos os dias a abandonar a nossa fé, somos tentados a voltar lá para trás ao início de tudo, sendo que a ordem de Deus é marche, sendo que a ordem de Deus para Daniel, tu, porém, Daniel, vá até o fim. Nós não podemos cair no meio do caminho. Nós não podemos ser que nem Israel na peregrinação, murmurar contra Deus e morrer no deserto. Deus não nos tirou do Egito para padecermos no deserto. Só padece no deserto quem questiona o que Deus está fazendo. Só morre no deserto quem questiona a vontade de Deus. E o que fez o povo morrer é uma palavra que acontece muito hoje, palavra chamada murmuração. Contra quem? Contra Deus. Eu falava que Moisés é o homem mais manso da terra, a Bíblia diz, mas mesmo assim, pelo povo, Moisés perdeu o seu domínio próprio, ele perdeu a sua razão, e ele bateu com raiva na pedra por causa do povo, porque o ambiente era um ambiente de murmuração, um ambiente pesado, afetou até Moisés e tirou Moisés de entrar em Canaã. E Deus recolhe Moisés, salva Moisés, mas não possui a promessa. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas no meio de uma murmuração, no meio de um questionamento, até o próprio Moisés, ele foi induzido a fazer aquilo que não era para fazer, tomou uma atitude errada e veio a consequência sobre ele e sobre a nação que murmurou no deserto. Caíram e morreram. Mas a orientação de Deus em Hebreus, como sendo a nova peregrinação, é: não podemos questionar, não podemos voltar, não podemos retroceder, porque ali era só o princípio da perseguição. O templo vai ser destruído depois do ano 70 por Tito. Então ainda havia alguém que adorava no templo. A gente fala que é o judaico-cristão, alguém que ia e apresentava a sua oferta, mas quando o templo é destruído, aí começou a verdadeira perseguição, não só para os judeus, mas também para os cristãos. E começou a grande chacina, as mortes, os imperadores começaram a escarnecer, jogavam numa jaula, jogavam no meio do coliseu, uns morriam à espada, picavam no meio, cortavam o pescoço. Este é o tempo que a igreja nasceu, é um tempo que a igreja foi se desenvolvendo, é um tempo que a igreja viveu de fato uma perseguição. Hoje nós usamos um termo: nós estamos sendo perseguidos. Está nada, está sendo questionada, a sua fé está sendo amadurecida. Perseguição é pegar você e passar uma espada no seu pescoço sem perguntar quem é, se você quer servir a Deus ou quer servir a César. Mas a verdade é que a igreja nasceu debaixo de uma forte pressão. Imagine este tempo, irmãos, eles sofrendo a perseguição e muitas pessoas sendo questionadas por Roma e também pelo judaísmo, dizendo: volta para trás. Você faria o quê? Voltaria ou não? Muitos voltaram, viu, historiador? Muitos retrocederam, abandonaram a fé, abandonaram o cristianismo, abandonaram o Cristo. Por isso que Hebreus diz que outros colocaram Cristo novamente no vitupério, ou seja, abandonaram. Agora pega o nascimento da igreja, o sangue dela foi derramado, os mártires foram praticamente mortos em prol de uma obra maior, de um evangelho maior. Vale a pena parar? Hebreus diz: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Esse testemunha aqui, irmão, não é o presente, é o passado, homens que já foram mortos. Ele vai dizer: homens que foram cerrados, homens que morreram à espada, homens que não negaram a sua fé, como Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, homens que no meio de um sistema corrompido abraçaram ao Deus de Israel e não retrocederam, amaram mais a sua morte do que a sua vida. Esses são o sangue dos mártires, que até hoje ele fala diante de Deus, e a testemunha para nós não pararmos. Não vou parar porque tem um irmão que está testemunha. Não é não, é o passado, é o sangue que foi derramado em prol de uma igreja que nasceu com potência, uma igreja que nasceu com personalidade. O que é ser cristão então? Não voltar para trás. Está doendo, está sofrendo, está machucando, mas está aprendendo Deus. Então a perseguição não é sinônimo de parar, perseguição é sinônimo de avançar, perseguição é sinônimo de avançar. Então o autor diz bem claro: entremos pois com ousadia
perante o trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Quem vai nos ajudar? Quem vai nos ajudar? Deus. E a única forma é entremos com ousadia diante do trono da graça. Não é o padre, não é o sacerdote, não é uma liderança que quando você confessa faz alguma coisa. O único que pode nos purificar e nos ajudar em tempo oportuno é quem? É quem? Quem? Deus. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tem gente que o Pai de Jesus morreu, está no céu, mas ele está no nosso meio. Deus é vivo. Deus está em nosso meio. Ele deixou bem claro em João 4. Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Primeira verdade, ele é Espírito. Então ele não é físico. Ele se materializou, se fez carne em Cristo e foi, mandou o Espírito da graça, que é Espírito ainda. Ele está na onde? Habitando dentro do nosso coração. Amém. E Deus fala. Deus, glória a Deus, aleluia. Fala. Eu preguei uma mensagem ontem, uma campanha chamada Prepara-te Israel, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Mensagem de juízo. Deus deu lá vários livramentos para Israel. Deus guardou Israel. Deus mandou fogo. Deus guardou. Deus fala: vocês são tirados do fogo. Eu queimei tudo, mas tirei vocês ainda. Ainda que pegando fogo, eu preservei vocês. Mas é uma coisa: se não se converter, há um Deus no céu que ainda prepara um juízo. Não te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus nos céus. Amém? Amém. Essa palavra que temos para essa noite, a palavra tipo do nosso Graciliane, é uma exortação para nós não desistirmos daquilo que Deus ele tem proposto para a nossa vida. Prossigamos para o alvo, para Jesus, e buscamos a sua essência dentro de nós. Aí, irmão Everton, eu não sou ninguém. Quem disse que não? Fica se vitimizando, mas não vai ser ninguém mesmo, porque está cativo na onde? Na mente. Todo mundo tem um propósito no reino. Todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa no reino de Deus. Desde cima até embaixo. Existem vários dons, vários ministérios, vários exercícios do Espírito de Deus para a nossa vida e nos exerce, nos coloca na prontidão que Deus quer para nós. E a única forma é dobrando o joelho, pedindo a Deus para que Deus possa nos ajudar em tempo oportuno. Então não dê voz para o diabo. Ah, você volta, você não é ninguém. Se você engolir isso, irmão, vai ser que nem Eva. Tinha tudo na mão, tinha um paraíso na mão, tinha a árvore da vida na mão, tinha comunhão com Deus na mão, mas quando deu ouvido para o diabo, desmoronou toda a sua comunhão. Então não dê ouvido para as vozes estranhas, voz que não seja de Deus. Meu irmão está doendo, não tem problema, continua. Está sofrendo, continua. Tanto que eu já padeci, irmãos. A Jo conhece pelo menos acho que uns 2 anos de trajetória minha, mas ela já viu tanto que eu já sofri, irmãos. Não só na questão de verbo falando, mas pressão, irmão, de todos os lados. Mas em momento algum eu me apoiei no terreno. Eu apoiei em Jesus. Porque eu sei que existe um trono da graça que está aberto para acesso. Porque tem coisa que não pode conversar, irmão. Tem coisa que não pode falar. Tem coisa que tem que guardar contigo até dar o nascimento da promessa. Lembra de Moisés? Moisés era promessa ou não era? Era ou não era? O que Joquebed faz? Oculta o menino por 3 meses. Por que ocultar? Porque se ela conta a promessa no período do seu nascimento, o diabo vinha e o faraó mataria. Mas ela ocultou, como que ela escondeu, não sei. Mas ela não pôde contar até o tempo de Deus apresentar ele na casa de faraó. Então tem coisa, irmão, que é você e Deus. É o recôndito secreto, é a reclusão, é a intimidade. Você guarda, oculta e esconde. Porque Deus não chama ninguém para viver projeto se Deus não estiver no projeto. Quer uma prova bíblica? Davi está no campo. Davi está na onde? E Deus se apresentou para Samuel e disse: Samuel, enche o teu vaso de azeite e venha. Peraí, irmão. Samuel nem tinha saído. Aí Deus disse: Samuel, eu já estou no projeto. Antes de você encher o vaso de azeite, eu já estou lá em Davi, projetando para você derramar a unção e confirmar. Então a unção é uma reconfirmação daquilo que Deus já está no projeto. Deus já estava dentro da arca, quando chamou Noé. Ou seja, vem Noé, eu vou preservar vocês dentro da
da arca. Deus não chama ninguém se Deus não tiver no projeto. Posso repetir? Deus não chama ninguém se Deus não tiver no projeto. Se Deus está chamando você, pode ir sem medo, porque Ele já está lá. Deus chamou Elias para onde? Para o Querite, porque Deus já estava no Querite, e Deus ia sustentar Elias no Querite. Quando Deus chama a gente, irmãos, o problema hoje a gente retrocede. Eu quero que você vá e faça, opera. Não, Senhor, mas não tem problema, deixa acontecer, irmão. Ele já está no projeto. Deus falou para José: José, eu te dou o trono. E na revelação de José, ele tinha o trono. Mas em momento algum Deus revelou o processo. Mas Deus já estava no projeto. Só vem. Ele foi lá, contou como um sonho de Deus, foi perseguido pelos seus irmãos, jogado dentro de uma cova, foi levado lá para o Egito, foi caluniado na casa de Potifar, parou numa prisão, teve a revelação, revelou sobre alguém lá dentro, se cumpriu, mas não lembrou dele. Passou 2 anos para lembrar dele depois e se apresentou a Faraó. O processo que José passou é interessante. Estava sendo humilhado, caluniado, perseguido, mas estava continuando tendo o sonho de Deus. Estava continuando a ter revelação de Deus, interpretação de sonhos, e Deus continuava usando José. Então José está dentro de um projeto que Deus arquitetou para ele. Só que é interessante que enquanto José sonhava, os irmãos perseguiam. Enquanto José sonhava, havia uma perseguição. Só que em momento algum a Bíblia diz que eles sonhavam também. Eles só perseguiam. Ou seja, tinha mais tempo para perseguir José do que sonhar o que José também estava sonhando. Ou seja, quem persegue muito, sonha pouco. Então, o mundo nos persegue e não sonha. Por quê? Porque não tem visão de Deus. É a representativa do próprio Cristo com a nação de Israel. Porque José, ele é uma tipologia de Cristo. Jesus, ele veio entre os seus, que é o mundo, entre os judeus, e eles não tinham um projeto. Perseguia Jesus e não conseguia nada. E Jesus continuava no projeto. Venderam Jesus por 30 moedas de prata, preço de escravo. Vendeu José por 30 moedas de prata, preço de escravo. É uma tipologia lá no passado representando o próprio Cristo. Então, ele passou por tudo isso. Então dá para entender. José foi vendido, Jesus também foi. José foi traído, Jesus também. José foi praticamente humilhado, acusado, Jesus também foi. Jesus foi preso, José também foi. O José foi preso, Jesus também foi preso. Só que num dia ele se levanta como Zefenate Paneia, Salvador. O próprio Cristo se levanta na cruz também como Salvador de todos nós. Então o Hebreu deixa bem claro: vamos fazer parte desse projeto. Porque ele venceu e se fez o sumo sacerdote, quebrando o véu, destruindo toda a parede de inimizade para nos colocar. Então eu não posso parar. Entenda, eu não posso parar. Só lembrando, não posso parar. Não é, mas vai morrer o Moisés, não vai não. Porque quem está no projeto, Deus dá estratégia. Deus dá o quê? Fala comigo, estratégia. Posso falar uma estratégia? Quando era para ser lançado Moisés, depois de 3 meses não tinha como tamanho, Joquebede teve uma ideia: pega um junco e betuma ele, por dentro e por fora, e coloca o menino. Ou seja, todo mundo jogava no rio, mas ela teve uma estratégia de Deus, daquilo que Deus já tinha trabalhado no passado. Na onde que foi Noé? Deus já tinha dito para Noé: Noé, faz uma arca, betuma por dentro e... Ou seja, Joquebede está na pressão do momento, mas ainda tem visão de Deus para que a promessa não... Ela está na pressão da morte da sua promessa, mas ela entende, Deus deixou uma estratégia. Qual a estratégia? Tem um projeto que Deus falou como Noé. Observando o passado, aplicou no presente, as coisas automaticamente aconteceram. E contribuiu para o projeto. Ou seja, a estratégia que Deus dá para nós no tempo de crise, de escuridão, de solidão, ela é certeira. É para contribuir para algo ainda muito... Vem mais para perto que eu quero orar para você.